since we had that trick one, we now have the real 4 newscasts. Okay. I bet you're going to get this one. Well, let's hope so. Es tracta d'una xarxa social que ofereix la possibilitat de crear grups de persones amb interessos comuns que queden. Olha, eu acho que o catalão, ele dá mais confusão com o português, nesse caso aqui, nessa âncora, do que até o espanhol, né? O castelhano tradicional, vamos dizer assim, de Madrid, ou até de vários países latinos aqui. Eu acho que talvez, como essa âncora tá falando, eu confundiria mais com o português do que o castelhano tradicional, vamos ver. Per practicar aquesta activitat, ja sigui escoltar música en directe. I feel like I heard Barcelonas, so I'm going to guess it's Catalan. 9 de junho de Foi esperta, né? 2017. Depois da entrevista de Joesley Batista, o presidente ataca. Se o Bonner falasse boa noite, né? Talvez elas até reconhecessem. Vamos O ver. presidente embarca para uma viagem à Presidential Rússia. pack. A Polícia Federal Fondurile comunitare au fost folosite pentru a instrui frizeri care nu și-au găsit loc pe piața muncii, în vreme ce proiectele mari de infrastructură s-au blocat în avize. Linguista liberal de papiamento na escola como idioma de instrução ao enanta monstro vai placer de cinema. Tá, esse eu acho que foi sacanagem, porque, porque primeiro, todas as línguas são latinas, que já dificulta bastante. O romeno, apesar de ser uma língua muito isolada na Europa, ali naquele ponto da Europa, como uma língua romana, romanizada ou latina, né? Românica, na verdade, ela ainda soa muito como uma língua latina que a gente conhece. E o papiamento é sacanagem porque, na verdade, é um crioulo de base portuguesa. E o que é um crioulo? Bom, eu já falei em vários vídeos, acho que eu já falei 3 vezes nessa semana sobre o crioulo, mas o crioulo é aquela língua criada a partir do processo da colonização das colônias de Portugal e de Espanha, e também da colônias inglesas, etc. O que acontece durante o processo de... Opa, deixa eu só mudar a câmera. Durante o processo... Oh, meu Deus. Durante o processo de colonização, com a escravatura de muitos povos do continente africano que foram levados forçosamente ao continente americano, a várias ilhas e vários territórios na Ásia também, e na África, claro, então um deslocamento muito grande. O que acontece é que essas pessoas tinham etnias e línguas diferentes. E elas foram colocadas juntas de uma forma até deliberada, porque você evitava ter muito motim, você colocava aquela pessoa no meio de pessoas que ela não conhecia, que ela sentia até um estrangeiro entre aquelas pessoas, para dificultar qualquer identidade ou qualquer forma de, assim, de agrupamento, já que elas teriam dificuldade de se entender como parte de uma coisa só, apesar da mesma condição, né, de escravatura, mas eram de culturas muito diferentes, e isso dificultava então a comunicação. Não falavam a mesma língua, não entendiam os mesmos sinais culturais, né, quando se viam. Então foi deliberadamente se colocaram essas etnias de forma juntas, né, de forma a tentar talvez desaculturar ou desassociá-la de qualquer sentimento de familiaridade. Isso levou a um contato linguístico muito intenso, né, entre essas culturas que tinham que o quê? Que tinham que pensar, talvez assim, a maior forma de comunicar talvez seria entender um pouco da língua do colonizador, da pessoa que era o dono de escravos, que fazia o comércio, que dava as ordens para ele, por exemplo, nas casas de engenho. Então, muitas dessas línguas, que a gente chama de crioulos hoje, se desenvolveram a partir da necessidade de comunicação, e é isso que significa um pidgin, né? Você primeiro começa no estágio de uma língua franca, que é uma língua usada mais para funções bem específicas, então ela não vai falar sobre política, não vai falar sobre filosofia, ela vai falar sobre coisas muito práticas, tipo vender, trocas comerciais. Era basicamente, isso é uma língua franca, isso é uma língua usada de forma, vamos dizer assim, pragmática e muito especificamente para negócios, vamos dizer assim. E o inglês, por exemplo, ele como uma língua franca hoje no mundo, ele é usado em todos os contextos como uma língua franca, como uma língua de trocas, vamos dizer assim, e ele pode evoluir para uma língua que aborde outros aspectos da vida de uma pessoa, até pela pressão de falar o inglês. Mas enfim, tudo começa com uma língua franca, e aí depois a língua começa a ter uma necessidade maior de, vamos dizer assim, de uma padronização maior, ela também tem influência maior das línguas que estão na base daquelas pessoas que sofreram um processo de escravatura ou que precisam comercializar com o colonizador, e isso leva ao pidgin, que esse pidgin talvez seria uma deturpação da palavra business do inglês, como alguns supõem, e seria aquele estágio em que já não é mais só uma língua franca, só de pura troca, ela abarca alguns outros aspectos da vida, mas não é uma língua, porque ela não consegue falar sobre todos os aspectos da vida de uma pessoa. Então uma língua, ela tem que ser capaz de, por exemplo, você tem que ser capaz de se expressar numa língua sobre todos os âmbitos da sua vida, sobre a sua religião, sobre a sua vida pessoal, isso vai configurar uma língua. Então quando o pidgin, que tem normalmente a base da língua do colonizador, português, inglês, espanhol, com elementos, normalmente vocabulário, ou até
até a estrutura, até algumas ordem das palavras, com base nas etnias e outras línguas que foram daqueles povos escravizados, e vai se formando uma nova língua, e aí as pessoas que vão nascendo falando aquilo quase de forma nativa, ou seja, que vão ouvir os pais falando aquilo com dificuldade, mas que vão naturalmente assumir aquela forma mista, mesclada de língua, vão acabar então gerando o crioulo. Então vai ser uma língua formada a partir dessa junção entre as línguas nativas da região, as línguas nativas da África, que foram trazidas pela escravatura, e a língua do colonizador como a base. E aí isso vai formar então os crioulos de base ou portuguesa, ou de base espanhola, ou de base holandesa, ou de base inglesa. E aí que se formam então esses tais pidgins. Aliás, nessa semana saiu um vídeo. Foi essa semana que eu fiz um vídeo sobre. Foi essa semana, foi um vídeo sobre a língua mais bonita, sobre aquele estudo que falava sobre se uma língua soava bonita ou não. E a língua considerada por aquele estudo a mais bonita era um crioulo, era o como que era? O Talk Pisin, que seria exatamente uma língua. Talk seria de talk mesmo, de base inglesa, e Pisin seria de pidgin, que seria aquela ideia do business que nós falamos. Então é o crioulo de base inglesa que virou uma língua. E nós só marcamos esse nome crioulo para deixar bem claro de onde ele veio, né? E o papiamento, como ele cita aqui, o papiamento, ele é na verdade um crioulo de base portuguesa. Existem alguns crioulos de base portuguesa. O cabo-verdiano é um crioulo de base portuguesa, que se fala, obviamente, no Cabo Verde, né? Eu vou mostrar para vocês aqui só a região do papiamento. Ele é da América Central. Eu vou mostrar para vocês um mapinha, para vocês terem uma ideia onde mais ou menos se fala. Então, aqui no Caribe, em algumas ilhas, se formou esse crioulo de base portuguesa, com junção das línguas nativas, com influência do inglês também depois, porque a Inglaterra teve muita influência nessa região também, e também com alguma influência do castelhano, porque também tinha diversas colônias do Império Espanhol, né? Cuba, como grande exemplo aqui, Jamaica, como uma grande colônia inglesa, né? Mas o curioso é que os espanhóis chegaram aqui primeiro, né? Os espanhóis e os portugueses, mas enfim. E aí, então, o papiamento ele é falado nessa região aqui do Caribe e ele tem base portuguesa. Então é uma sacanagem porque fica mais difícil você perceber essas nuances se é uma língua que tem uma base do português. Aliás, o Adnet, para quem conhece o comediante Adnet, ele sabe falar papiamento. Não sei de onde que vem esse conhecimento dele, mas ele sabe falar papiamento, ele já fez stand-up em papiamento, ou seja, num crioulo de base portuguesa, e é muito interessante ver ele falar. Vou botar um trecho pra vocês verem o Adnet fazendo stand-up comedy, ou fazendo uma comédia, né, assim, em papiamento. Vamos dar uma olhadinha aqui. Ayo, turende, como bota bai, na primeiro lugar, na me apresentar para Bosnan, meu nome é Marcelo, me tá comedian aqui de MTV de Brasil. Pero com e gai eita papiamento? Sim, sobra ano passado, vai a rua e cursou e massinha tique de papiamento. Sim, bom. E essa aqui tá me promete stand-up de papiamento. Que tá stand-up comedy? Você sabe, que stand-up comedy tá unificado em papiamento para blow. Não tá para blow, não. No stand-up tá unificado comédia de piá, ok? Sim, essa aqui tá stand-up sobra mim tá sentado, não tem nenhum stool band de mim. Quando uma bisa renda de MTV, como estava fazendo vídeo na papiamento, na adunami é camisa aqui e é breu de sol aqui. Pero quem den ABC Muito curioso, porque, por exemplo, o óculos, apesar de ser um papiamento de base portuguesa, como disse, sofreu influência de diversas línguas. E aí, se eu não me engano, foi Brille, que ele falou, que seria algo mais próximo do francês, né? Brille de soleil, por exemplo. Mas, enfim, esse aqui, o papiamento, é muito interessante. Depois vocês podem ver o vídeo completo, só colocar stand-up, Marcelo Adnet, papiamento. Eu acho muito legal, porque é um crioulo de base portuguesa, então ele vai ser bem parecido com o português e vai dificultar bastante a vida dos nossos gringos entrevistados aqui. Vamos ver. This is certainly the worst production quality of the four. You made it very difficult. And was that the goal, to make it yeah. harder as it went along? No, it was just a goal to be difficult. Maybe C? Romanian. God, literally that was the next thought in my head. That it was. Então, assim, ela tava chutando porque pra ela, provavelmente todos foram meio parecidos com o português. Foi difícil mesmo. Was Romanian? Yeah. Are you serious? Yeah. Because we always put Romanian in because it's related, you know. I just learned that this year. That's the only reason I was like, maybe. I'm just gonna go with B, because we haven't done B in a while. Não sei se ela foi honesta aqui na resposta dela ou se ela chutou mesmo o B. I'm gonna say B.
Correct. Yeah. Very nicely. B, I have no friggin' idea. I'm gonna say D is Brazilian. That is not correct. Engraçado como ele tinha muita certeza que não era o português brasileiro, mas as outras parecia que tinha muita certeza, né? Não sei se tem algum padrão aqui. Talvez tenha a ver com o tipo de vídeo, o tipo de conteúdo que é feito, né?